Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fórmula Power. Meu nome é Guilherme e hoje estarei ensinando a vocês a função PROC-V. Isso mesmo pessoal, PROC-V. Essa é uma das funções mais realizadas aí diariamente pelas pessoas, que trabalham no setor administrativo e financeiro aí das empresas em geral. E grande parte aí das empresas, ao realizarem um teste, para o cargo, alguma coisa assim, quando chega na parte de Excel, muitas das vezes a primeira coisa que eles perguntam é: como se executa a função do PROC-V? É isso aí que nós vamos aprender agora, e de uma vez por todas, da forma assim bem explicada de como executar essa função aí tão realizada aí nas empresas, beleza? Lembrando, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos. Vou deixar também aí na descrição do vídeo aí o link para você baixar o arquivo e estar acompanhando a aula, beleza? Então roda a vinheta e vamos para a aula. Bom pessoal, então vamos lá para a nossa dica, função PROC-V. Essa função, ela é uma função de procura vertical. O que ela faz? Ela procura verticalmente um resultado que você queira em outra tabela. Por exemplo, eu tenho aqui itens, eu tenho o nome e tenho o valor de cada um. Aqui eu tenho a minha matriz, que eu tenho basicamente a mesma coisa, só que aqui é como se fosse o meu cadastro dos produtos. Então eu posso colocar item 21, 22, 23, eu posso colocar isso aqui é como se fosse o meu banco de dados. E aqui do lado eu tenho, por exemplo, vamos supor que você tenha uma mercearia, e aí a pessoa, o cliente que chega lá e faz uma compra de vários itens, então você tem que ficar ali na calculadora, calculando quanto que vai dar, com a possibilidade de ter algum erro, ter que refazer a conta. Então dessa maneira aqui é mais fácil de você estar fazendo esse tipo de cálculo, O que acontece? Se eu colocar aqui, por exemplo, no código aqui, colocar item, por exemplo, 10, e der um enter, ele vai falar para mim que eu tenho lá, essa pessoa, ela está comprando também um bolo caseiro, que custa aí 8,20. No meu banco de dados, se eu colocar aqui o item 10, ele está aqui para mim, ó, bolo caseiro, 8,20, beleza? E aí eu vou estar ensinando para vocês como que se faz esse cálculo. Bom, o que eu preciso fazer? Então vamos lá para a função igual PROC-V, que é a nossa função aí do dia. Eu vou abrir um parêntese e ela fala para mim o seguinte: valor procurado. Então, qual é o valor que eu quero procurar nessa tabela, onde estou executando a fórmula, e eu vou procurar esse valor em outra tabela, ok? Então eu estou procurando esse valor em outra tabela. Então, ou seja, eu vou clicar aqui, ó, eu quero procurar esse valor aqui, o meu código, beleza, ponto e vírgula. A segunda parte, ele fala para mim o seguinte: matriz ou tabela. Beleza. O que isso quer dizer? Eu vou, na minha outra tabela, que seja aqui o banco de dados do mercado, eu vou procurar esse código aqui que eu marquei lá. Beleza, eu vou selecionar aqui, eu vou clicar aqui e vou selecionar a minha tabela. Beleza.
Ou seja, o meu código vai estar aqui, que é o primeiro campo, igual está lá, e as outras informações estão aqui. O que eu quero retornar lá na minha tabela? Eu quero retornar o nome, que foi onde eu fiz a função. Então, a minha função, eu vou dar aqui um ponto e vírgula, que eu já selecionei essa tabela, né? Eu já selecionei toda a minha tabela, vou dar um ponto e vírgula. Ele repete o seguinte: número, índice, coluna. O que ele está falando com isso? Eu preciso identificar qual é a coluna que eu quero retornar como resultado. Quando eu inserir lá o número do código, o que eu quero que ele me retorne? Eu quero que ele me retorne o próprio código, o próprio nome, ou o valor do produto, e assim sucessivamente se eu tivesse outras colunas. Eu quero que ele me retorne o nome do produto. Nesse caso, então, eu tenho aqui a minha coluna A, ela é a minha primeira coluna, minha coluna 1. O nome do produto, que está na coluna B, ele é a segunda coluna, e o valor do produto é a terceira coluna. Então, beleza, se ele está na segunda coluna, eu vou colocar um 2. Esse é o meu número índice da coluna. Beleza? Vou colocar aqui agora mais um ponto e vírgula. Ele agora fala para mim o seguinte: o que eu quero? Eu quero uma correspondência exata ou eu quero a correspondência aproximada? Qual que é a diferença de um para o outro? Se eu coloco o falso, correspondência exata, se não houver o código 1, ele vai dar erro. Se eu não colocar exatamente o código 1, ele vai dar erro. Já a correspondência aproximada, se não tiver o código 1, ou se eu colocar, por exemplo, lá no código 1,1, ele vai me retornar o código mais próximo, que no caso é o 1. Então, o que eu quero? O que a gente vai fazer? Eu quero que ele me retorne a correspondência exata. No caso, é o falso. Então, aqui eu encerro a função, a sintaxe, né, do PROC-V. Eu coloquei o valor que eu queria procurar, aonde eu queria procurar esse valor, que é na tabela, qual é a coluna que eu quero que seja o resultado, né, que no caso ali é o nome do produto, coluna 2, e eu quero que ele me dê uma correspondência exata. Beleza, vou fechar parêntese e vou dar um Enter. Olha lá, ele falou aqui para mim que não tem nada. Por quê? Eu não coloquei número nenhum aqui no campo de código. Por isso ele me retorna esse erro. Por quê? Não foi encontrado nenhum dado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no valor. Eu vou executar a mesma função, só que agora o que eu quero retornar é o valor do produto. Beleza? Então a gente vai lá. Igual PROC-V, parêntese, e vamos lá. Qual é o valor que eu quero procurar? Valor procurado. Eu quero procurar o valor que eu vou colocar aqui, que é o código. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Então, eu quero procurar este valor em alguma matriz ou em alguma tabela, que no caso está aqui. Vou selecionar o código, valor do produto. Beleza, selecionei todo mundo. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna, mesma coisa. Qual que é o número da coluna que eu quero que ele me retorne como resultado? No caso que a gente está procurando é o valor do produto, então vai ser o que? Vai ser a coluna 3. Vou colocar um 3, ponto e vírgula. Qual que é o tipo de correspondência que eu quero? Vai ser exato. E uma dica
legal é o seguinte, eu posso tanto colocar aqui, escrever verdadeiro ou escrever falso, ele vai reconhecer, como também eu posso colocar 0 ou o 1. O 0 ele me retorna a correspondência exata, também ele faz a função do falso. E o 1 ele faz a função do verdadeiro, ele vai me responder aí a correspondência aproximada. Então eu vou colocar lá, eu já coloquei o ponto e vírgula, vou colocar 0. Vou fechar parêntese e vou dar Enter. Olha lá, também apareceu nada. Na hora que eu coloco aqui qualquer código daquela tabela, por exemplo, eu vou colocar o código 1, olha lá, apareceu maçã 4,29. Se eu for colocar aqui código 15, por exemplo, tá lá, milho 3,19. Código 18, sorvete R$17. Beleza? Ah, mas eu posso colocar nas outras aí para baixo também, vai dar o mesmo resultado, eu consigo fazer isso com vários itens, sem problema. Olha só, se a gente pegar aqui, selecionar os dois, vou selecionar aqui os dois, e você pode fazer de duas maneiras, ou dar um Ctrl C e colar aqui para baixo, selecionar aqui e dar um Ctrl V, ou então você pegar os dois aqui com essa setinha preta aqui em cima desse quadradinho que fica aqui no canto e arrastar para baixo, ele vai copiar a mesma função. Aí, beleza, estou com o item 18, eu quero aqui o item 15, por exemplo, ele já me informou. Aqui, aí você tá lá, a pessoa chegou, tá com os produtos, você vai e coloca item 2. Aí ele vai e dá erro. Por que ele deu erro? Embora o item 2 esteja aqui. O item 2 está na sua base de dados, mas quando você colocou o código, ele não apareceu o valor. Por quê? Nós não travamos a nossa matriz, aonde que estavam os dados. O que está acontecendo? Vamos ver aqui na sintaxe. Eu estou lá, proc v, do A2, eu quero localizar então no A2, dentro da minha tabela BD Mercado, que é dentro dessa tabela, do A2 até o C21, que no caso é daqui até o C21, beleza? Isso que está lá na função. Só que a partir do segundo, ele está começando na A3. No 4, ele começa no A4 até a C23. Isso não pode acontecer, porque ele está deslocando o seu intervalo para baixo. Então os itens que estão para cima, eles estão sendo perdidos. Então eu preciso travar dentro daquele intervalo ali, que é o A2 até C21. Beleza. Vamos fazer isso aqui então. Eu vou clicar no primeiro item. Vou clicar aqui entre o A e o 2. Eu vou pressionar o F4. Ele vai colocar para mim um cifrão no A e um cifrão no 2. Isso quer dizer que essa célula está travada. Vou fazer a mesma coisa no C21. Vou dar um F4. Eu tenho agora um cifrão no C e um cifrão no 21, indicando que essa é a última célula que eu quero que ele trave para mim. Beleza, vou dar um Enter. E aí eu vou pegar e vou arrastar aqui para baixo. Olha o que vai acontecer com o 2. Apareceu. Agora o nosso erro aqui, ele já resolveu. Vou fazer a mesma coisa na função aqui do valor. Eu vou pegar aqui, cliquei entre o A e o 2, F4, entre o C e o 21, F4. Dou um Enter e agora eu posso pegar e arrastar para baixo. Verifica lá o que vai acontecer com o código 2. Pronto. O código 2 agora eu estou com o valor.
Ah, mas lá embaixo lá o total tá dando problema, não tá conseguindo fazer, não tá conseguindo calcular. Por que não está conseguindo calcular? Por causa desses erros que estão aqui. O que isso indica? Indica que não tem valor para ser procurado. Ele automaticamente, o Excel, te reporta esse problema, entendeu? Quando ele não localiza o arquivo, ele vai dar esse erro de não localizado. Esse é um erro que ele não está localizando. Então, o que acontece? Para solucionar esse erro, vamos fazer uma dica aqui bacana. Na frente do PROC-V, eu vou colocar um se erro. Essa função, o que ela faz? Ela te pede dois argumentos, o valor e o valor se erro. O valor que eu quero é justamente a minha função do PROC-V. Se o resultado dessa função der erro, eu vou colocar um ponto e vírgula, aí ele me pede qual que é o valor que eu quero que ele me reporte. No caso, eu não quero que ele me reporte valor nenhum. Eu quero que ele me reporte nada. Nada no Excel, aspas, duplo. Fecho o parêntese, Enter. Beleza. Assim, na hora que eu puxar ele aqui para baixo, pronto. Ele tirou para mim todos os erros que eu tinha. Vou fazer a mesma coisa no valor, porém vou fazer um pouquinho diferente. Vou selecionar, mais uma dica bacana. Selecionei todo mundo. Depois que eu selecionei o intervalo aonde eu quero colocar minha função, eu vou pressionar a tecla F2. Ele vai ativar para mim a primeira célula onde eu vou inserir a fórmula. E eu vou pegar e colocar lá a mesma coisa. Se erro, selecionei, então tá lá. O valor, se o valor dessa função aqui der problema, ponto e vírgula, eu quero que ele me retorne nada, fecho parênteses. Agora vem a dica bacana. No outro, o que eu fiz? Eu peguei, dei um Enter e copiei para baixo. Nesse caso aqui, eu já estou com o intervalo meu selecionado, aonde eu quero fazer essa função. Ao invés de pressionar simplesmente a tecla Enter, eu vou pressionar o Ctrl mais o Enter. Olha que bacana. Ele já automaticamente pegou o intervalo que eu selecionei e já executou essa função sucessivamente em todas as células que eu tinha selecionado. Bacana? E aí, o que acontece? Agora eu posso colocar qualquer item aqui para baixo que ele vai me responder. Se eu colocar o item 20, tá lá, olha, 3,29. Confirmando, tá lá, 3,29, o último item que está aqui. Se eu colocar, por exemplo, o item 6, tá lá, ó, biscoito, 3,20. Se eu pegar aqui, 3,20. E é isso daí, pessoal. E aí aqui embaixo eu já tenho o resultado da minha coluna sem problema nenhum, sem dar erro nenhum. Beleza? Então essa foi a nossa dica de hoje, pessoal. Como fazer aí, resolver, né, de uma vez por todas o PROC-V, né, de uma maneira bem explicada, passo a passo, para sanar aí com essa dúvida de como executar essa fórmula, ok? E lembrando, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber mais vídeos aí, beleza? Galera, abração, valeu!